Em 2003 eu tinha um portal chamado Gomes Homepage. Gomes Homepage. Gomes Homepage. Gomes Homepage. Music Chance. Lá nesse portal, os alunos pegavam material, né, material de consulta, material didático. Também tinha nesse portal uma forma deles aprenderem a mexer com mídia social, que era uma coisa meio recente, e ainda desenvolver para a web, né, fazer pequenos projetos, colocava ali alguma coisa que o pessoal fazia, desenvolvia, né, como trabalho de sala. E lá eu adaptei um jogo, League 4, que é como é conhecido no Brasil, ou Connect 4, em que esse jogo aprendia, né? Ele ia, à medida que o pessoal ia jogando, ia ganhando ou perdendo, ele ia aprendendo com os próprios erros, no sentido de que cada vez que ele jogava e errava, né, perdia, ele nunca mais repetia aquela jogada. Então, para a gente ver como é que isso se relaciona com a inteligência artificial, é bom dar um passo atrás e começar a entender o conceito de inteligência. Existem dois consensos mundiais, né? Isso aí você pode ver lá na Wikipédia, lá, né, para poder, se quiser entender mais sobre esses consensos. Esses dois consensos, se tem dois consensos, é porque não tem consenso nenhum, de tão complexo que é conceituar o que é inteligência. Mas tem um livro, uma obra, na verdade, uma enciclopédia, que é a Enciclopédia Disney, em que ela conceituava para criança, uma coisa bem simples. Para nosso fim aqui, serve. Então é possível o computador desenvolver uma inteligência artificial, no sentido que foi o homem que criou, e contrapor ou até mesmo imitar a inteligência biológica. É a capacidade de aprender a resolver problemas. Pois bem, se esse é o conceito de inteligência para nós, vamos ver o que é inteligência artificial. Se a gente pensar simplesmente a capacidade de aprender, tem várias estratégias, vários algoritmos, várias formas de a gente ver isso. A forma como eu usei lá no Connect 4, né, no League 4, foi simplesmente uma árvore de decisões em que ele vai armazenando as jogadas nessa árvore. Se ele fez uma determinada ação, ele vai pegar um outro galho dessa árvore informacional para não repetir aquilo. Se for uma situação que ele não pode sair daquele jeito nenhum, na próxima vez que ele jogar, ele volta um nível na árvore. Isso é uma coisa mais sofisticada, voltada mais para programação, mas é uma estratégia. A estratégia que se usa mais hoje é a da rede neural, que é imitando como o cérebro funciona, né? O cérebro nosso é uma rede de neurônios. Como é um neurônio? É uma célula que tem dendritos ali, tem ramificações que ligam com outros neurônios, né? Com outras células nervosas. Pois bem, uma rede neural, basicamente, ele tem 3 camadas de neurônios, grandes camadas. Uma camada de entrada, uma camada que é cheia de também uma rede lá de neurônios interligados lá dentro, que a gente não vê, assim, a gente não fica sabendo muito como é que ela funciona, e a camada de saída. A camada de entrada, para fazer um exemplo, imagine que você esteja criando uma rede neural para determinar, baseado em sintomas, qual é a doença, né? Uma rede neural para a medicina. Então você põe lá, um neurônio vai indicar se a pessoa está em febre, outro para indicar se ela tem nariz escorrendo, outro para indicar se ela tem olho vermelho, né? Aí ali dentro você vai ter outros neurônios que vão estar interligados com essa entrada de sintomas, né, desses neurônios dos sintomas, e cada neurôniozinho desse que está lá dentro vai receber de outros neurônios anteriores informações do tipo tem ou não tem, ou entre 0 e 1, e um peso. Esse peso é para indicar para aquele neurônio que está recebendo informação o quanto que aquela informação é mais importante ou menos importante. Estou simplificando bastante aqui para ficar fácil de entender. Mas imagina o seguinte, um neurônio que vai processar se aquilo ali é ou não é uma determinada doença. Ele recebeu olho vermelho? O olho vermelho talvez não seja tão importante, mas talvez febre seja mais importante. Então o peso de febre vai ser maior do que o peso do olho vermelho. E nariz escorrendo seja uma coisa intermediária, mas menor ainda do que febre. Ou seja, nós temos que esses neurônios que têm esses pesos vão levar dados para um outro neurônio que vai ter, além de receber esses dados, ele vai
transformar esses dados através de uma função. Se você fosse pensar numa coisa bem assim, matemática de segundo grau, podemos pensar em média, ele vai fazer uma média. Mas se você for ver como é mesmo na prática, para programadores, geralmente é uma função tipo uma sigmoide, que transforma aqueles dados em algo entre 0 e 1. Certo? Esse aqui seria o gráfico do sigmoide que eu vou mostrar aí para vocês. Ou seja, processou esse dado ali numa função, aquele neurônio manda para outra camada de neurônios. Que pode ser, por exemplo, qual é a doença. Se vai ser gripe, alergia, resfriado e por aí vai. Essa é a rede neural. A rede neural, então, ela imita, não quer dizer que funcione exatamente assim, mas ela imita um pouco a natureza. Mas foram desenvolvendo outras estratégias. Vamos chegar no que tem hoje, o ChatGPT e tal, e eles foram fazendo mais do que isso. Eles fizeram o seguinte, falaram, ó, se essa rede neural não estiver bacana, a gente tem que transformá-la, né? Então, eu vou chegar, olhei lá, tem olho vermelho, febre e nariz escorrendo. Aí eu falo, alergia. Falei, bom, febre não é muito para alergia, tá errado, seria mais gripe. Aí eu mudo esses pesos e lá naquela função que tem dentro do neurônio, eu ponho um valorzinho lá arbitrário, só para dar o tal da gripe, né, que eu quero chegar na gripe. Eu mando um valor lá arbitrário que eu chamo de tendência ou viés. E isso vai modificar a minha rede neural para dar o que eu quero, porque eu estou treinando ela, eu estou ensinando, né? Lembra que é aprender, né? Inteligência é aprender. Então eu estou ensinando para a minha rede neural como é que ela deve se portar para dar o dado final. De forma que depois, se aparecer um sintoma que eu nem treinei, tipo, tem olho vermelho e tem febre, mas não tem nariz escorrendo, é capaz dela falar assim, bom, parece mais para gripe. É 50% gripe, não chega a ser 100% porque eu fui treinado de outra forma. Mas ela vai te dar uma resposta que pode fazer sentido. Mesmo que ela não tenha sido treinada exatamente daquele jeito. Ou seja, uma rede neural, ela é puramente estatística. Isso foi feito dessa forma, sempre supervisionado. Tem um programador, um treinador que vai falando para a rede neural como é que ela deve se portar até ela ficar útil. Mas, com o tempo, eles foram vendo, olha, se demora demais, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma segunda rede neural que ela vai aprender a corrigir a primeira. Então a gente ensina uma segunda, por exemplo, a identificar se uma imagem é ou não é correta. E a primeira rede neural vai aprender a desenhar imagens, como a gente vê hoje em dia, né, que o computador cria imagens. Aí ele faz, por exemplo, você fala, desenha uma abelha. Ele desenha uma abelhinha com a asa roxa. Aí a segunda rede neural fala assim, não existe abelha de asa roxa. Aí ela corrige, vai lá e faz aquela mudança nos pesos e nos vieses, nas tendências. Isso a gente chama de retropropagação, né, um termo técnico. E de forma que, repetidas vezes, a primeira rede vai acabar aprendendo a desenhar, sendo corrigida pela segunda rede, de forma que não precise de ter alguém ali. Isso acelerou demais. Por isso que hoje é viável você ter um ChatGPT. O processo de aprendizagem ficou muito acelerado. E assim, a gente chama essa segunda rede de adversarial, que ela é como se fosse um adversário, né, da primeira. A primeira rede, ela consegue criar coisas novas. Você manda ele desenhar uma abelha, é capaz de fazer uma abelha que você nunca viu, depois de ser treinada pela segunda. E por ela ser capaz de gerar coisas novas, elas passaram a chamar esse tipo de rede generativa. Bom, falta a gente falar de uma coisinha que acaba de conceituar como funciona uma rede neural ou uma inteligência artificial como a do ChatGPT, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Quem não estava em Marte nos últimos dias já ouviu falar no ChatGPT. Que é o seguinte, para você, por exemplo, quando você está lá no seu celular escrevendo, ele sugere uma palavra, né? Você fala assim, AT, já sugere para você atenção. Por quê? É matemática, é estatística. Geralmente, se você viu tudo quanto é texto da Wikipedia e tal, começou com AT, geralmente a atenção é a próxima palavra.
Mas pode ser que seja atender. Então ele coloca lá atenção, atender, te dá opções, né? Isso também ele vai aprendendo. Se você colocar, não, eu queria escrever atender, não é atenção não. Aí quando você colocou atender, você deu um peso maior para atender e isso ele vai aprender, né? O ChatGPT funciona assim. Ele aprende baseado na qual é a palavra mais provável. Então você fala assim, ChatGPT, me fala de um soneto de Shakespeare. Aí ele começa, Romeu e Julieta, não sei o quê, porque quando ele viu lá o Wikipedia, viu toda a internet que ele conseguiu, né, trazer para aprender, para treinar a inteligência dele, ele notou que quando fala em Shakespeare, logo vem Romeu e logo vem Julieta, logo vem Otelo. Então são palavras próximas. O que aconteceu de diferente, que isso já existia, né? A gente sempre teve isso no celular. O que tem de diferente no ChatGPT é que eles criaram um algoritmo, né, que acrescentou na rede neural uma função chamada transformador, ou transformadora, que é o transformer, que é o seguinte, ela pega o contexto. Então, você está falando assim, ChatGPT, o que é a Esplanada dos Ministérios, por exemplo? É uma coisa que a gente pode passar agora por lá, né? Aí ele fala, bom, estou no contexto do Esplanada dos Ministérios. Esplanada dos Ministérios é um lugar que tem ministérios lá em Brasília e tal. Aí você fala assim, quem foi que fez isso? Eu não repeti Esplanada dos Ministérios, eu falei isso. Aí ele pega o contexto, fala, bom, se eu estou no contexto Esplanada dos Ministérios, isso não vai ser Manhattan, Europa, vai ser Esplanada dos Ministérios. Aí ele continua, né? Quem fez isso foi Lúcio Costa, por exemplo, né? E com isso a gente completa a sigla de GPT, Generative, né? Generative Pre-trained, P de T, né? T de Transformer. Então é uma rede neural, né? Transformadora, generativa, pré-treinada. Ou seja, ela usa aquele algoritmo, aquela função de transformação, que é o baseado em contexto, para fazer coisas novas, por isso generativa. Ela é capaz de criar textos novos baseado no que ela foi treinada. Eu acho que com isso a gente deu uma passeada nos conceitos de IA para entender onde a gente veio parar hoje, né? Quelles sont les dernières nouvelles du podcast Juiz Xandão? Wow, molto bello! E non avevo notato, il tuo inglese è davvero fluente, vero? Es genial que utilices inteligencia artificial para la sincronización labial y el doblaje. Impresionante. Oh, excelente. Esto merece un registro.